Meus queridos irmãos, como é bom, né? Nesse mês de maio, a gente ter a oportunidade de ser abençoado, tão abençoado com esta participação musical das famílias da igreja. O impacto disso na vida da própria família é uma coisa que a gente não pode nem imaginar, né? Tenho certeza que essa criancinha que vai lembrar desse momento durante muitos anos na sua vida, e nós todos somos tão abençoados, não é? Muito bom ver a nossa casa cheia, louvando ao Senhor nesse culto tão inspirativo. E como vocês sabem, nós continuamos nesse mês de maio falando sobre família. No domingo passado nós fizemos uma pequena interrupção na série. A série Família, o papel de cada um. Este tema é muito importante porque nós vivemos dias de confusão sobre o papel do pai, da mãe, do marido, da mulher. E nós não estamos seguindo a sequência do texto de Efésios, porque começamos a falar sobre a questão da responsabilidade dos filhos em relação aos pais no Dia das Mães. Queremos enfatizar a honra que a mãe deve receber e o pai também. E hoje nós temos então o segundo sermão dentro desta temática, que está em Efésios capítulo 6, versículos 2 e 3. Efésios 6, 2 e 3. Vamos então acompanhar a leitura desse texto da palavra de Deus. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Muito bem, nesse texto que nós lemos aí, nós temos dois mandamentos para os filhos. Em uma palavra, ou em duas palavras, não é? Quais são esses dois mandamentos? O primeiro é obedecer. Obedeça aos seus pais. E o segundo mandamento é honrar. Então, obedecer e honrar. Sobre a obediência, nós vamos falar numa outra oportunidade. E eu comecei a falar há 15 dias atrás sobre a honra. A honra que começa na infância e vai até o fim da vida. A obediência, ela tem um certo limite. A obediência irrestrita, ela vai até um certo tempo na nossa vida. Não se espera de uma pessoa de 30 anos, 40 anos, que ela vá obedecer em tudo ao seu pai e à sua mãe. Espera-se que ela já tenha maturidade para caminhar, tomar as suas decisões, gerir a sua própria família, a sua própria vida. Mas a honra é um dever e um privilégio que carregamos durante toda a nossa vida. E é interessante que este mandamento, ele traz, nesse texto de Efésios, duas promessas. Ele traz a promessa de que a pessoa que honra o pai e a sua mãe vai ser uma pessoa certamente muito bem-sucedida na sua vida. E há uma promessa que essa pessoa também vai viver muitos anos, porque a pessoa que toma uma série de decisões erradas, dentre elas não honrar o pai e a mãe, ela tem uma probabilidade de viver menos tempo, inclusive, aqui na Terra. Porque quem vive desregradamente, quem vive sem os princípios corretos, certamente abrevia o seu tempo de vida aqui nesse mundo. E esta posição do pai e da mãe é uma posição absolutamente singular, porque do pai e da mãe é que nós chegamos a esse mundo. A nossa vida dependeu da vida deles. Ah, pastor, e aquele que o pai e a mãe abandonou, ou o pai nem conhece? Certamente esta pessoa, esta criança, foi criada por alguém. Talvez no contexto de um pai, de uma mãe, talvez apenas no contexto de uma mãe, ou de alguém cuidou dessa pessoa. Então, esta pessoa que cuidou da gente, e que nos permitiu sobreviver, porque o ser humano tem esta peculiaridade, diferentemente de outros animais que podem, a partir do quase do seu nascimento, se virar sozinhos, nós precisamos dos cuidados de alguém por nós. Então, esta pessoa que cuidou da gente desde a mais tenra infância, merece a nossa honra. Mas quando pensamos principalmente no que acontece na maioria das pessoas, na realidade das pessoas, tendo um pai ou uma mãe ou ambos que cuidam dele, que cuidam, seja sendo pais adotivos, sendo pais biológicos, por que a Bíblia enfatiza tanto isso? E quais são os limites, os alcances desta honra? O primeiro aspecto que eu gostaria de destacar
é que nós somos desafiados a honrar os nossos pais, mesmo que eles não mereçam esta honra. A Bíblia não diz: honra teu pai e a tua mãe, honra teu pai e a tua mãe se eles merecerem, se eles cumprirem bem a sua missão, se eles não falharem com você, se você se sentir amado por eles. Existem filhos que, infelizmente, têm todas as razões do mundo, uma perspectiva humana, para não honrarem o seu pai e a sua mãe. São pais ausentes, pais negligentes, pais que cometeram erros graves com seus filhos. Pense, por exemplo, uma mãe que se separa do seu esposo, casa com outro homem e permite que esse homem que está na sua casa tenha uma relação de abuso com uma das filhas, com um dos filhos. E a mãe faz vista grossa. A gente pensa: isso não existe? Existe. Existe. Infelizmente, existem situações como esta. Existem crianças que são abandonadas desde a mais tenra infância, por isso que nós temos lares que abrigam essas crianças, que os pais não têm a mínima condição de cuidar deles por problemas psiquiátricos, por problemas emocionais, por problemas com drogas e tantas outras situações. Será que, então, os filhos desses pais estão livres de procurarem honrar os seus pais? Na verdade, nós não vemos esse tipo de exceção na Bíblia. De alguma forma, cada filho tem o dever de honrar o seu pai e a sua mãe, mesmo que esse pai e a mãe não mereçam esta honra, porque a honra que muitas vezes nós temos no sentido humano está vinculada à produtividade. A honra que nós encontramos muitas vezes na sociedade está ligada ao merecimento, mas esta honra filial não tem esse tipo de vínculo. Embora eu creia, a maioria dos pais, de fato, é merecedor da honra que lhe é devida. E uma outra questão muito importante com relação a essa questão da honra é que existem pais que, mesmo não abandonando os filhos, eles não são sábios com seus filhos. Eles não têm aquele cuidado que o filho espera e o filho não se sente amado. E nesta situação, muitas vezes, existe uma situação de revolta do filho contra o pai. Todos nós aqui conhecemos filhos que convivem com seus pais, mas que têm um relacionamento conflituoso, de revolta, de afastamento. E muitas vezes, neste caso, os filhos não honram seus pais. E o que acontece? Muito frequentemente, estes filhos acabam enfrentando o mesmo problema com seus próprios filhos. Esta semana mesmo nós conversávamos com o nosso PG sobre esse assunto da honra aos pais, e uma pessoa falou de um parente dizendo: olha, esse meu irmão teve um problema sério com a minha mãe, nunca conseguiu se entender com ela, viveu em conflito a vida toda e agora que ele é pai está reproduzindo a mesma situação com seus filhos. Seus filhos também não honram, também não têm esse relacionamento afetivo. Então, quando você não aprende a honrar o seu pai e a sua mãe, e você constitui a sua própria família, há um sério risco de que você também não seja honrado no futuro como pai, como mãe. Mas quando existe esse relacionamento difícil, conflituoso, qual é um outro passo extremamente importante para que você possa honrar o pai e a sua mãe? Você precisa perdoar os seus pais. O perdão faz parte da honra. Não há nenhum pai, nenhuma mãe no mundo que em algum momento da sua vida não precise do perdão do filho. Nós pais erramos porque às vezes nós não sabemos o que fazer, tomamos decisões erradas. Nós pais erramos porque às vezes somos comodistas, porque educar filho dá trabalho, e tem dia que a gente não está muito afim. Nós erramos porque às vezes invertemos algumas prioridades na vida e damos mais atenção ao trabalho do que aos filhos, especialmente numa época que eles dependem tanto de nós. Erramos não por falta de amor aos filhos, mas erramos porque às vezes não sabemos expressar esse amor de uma forma devida. Pais são pessoas. Pais ficam cansados, nervosos, estressados, irritados, tomam decisões impulsivas, outras vezes não têm coragem de confrontar os filhos. Então, o que acontece? Por que isso acontece? Porque somos humanos, porque somos falíveis. Então, todo filho precisa ter no seu coração a predisposição de perdoar o seu pai, porque o pai, por melhor que seja, em algum momento ele vai falhar com o seu filho. E há pais que vão, de fato, precisar daquele exercício do perdão proposto por Jesus, não é? Os 70 vezes 7. Talvez na família seja o lugar onde mais a gente precisa exercitar este tipo de perdão. Talvez você, olhando para trás, não tenha muitas lembranças felizes da sua infância. Se é assim,
Se você tem poucos momentos gostosos na convivência com seus pais, certamente você precisa exercitar o perdão. Você não pode mudar o passado, mas você pode escolher entre ficar guardando esse ressentimento no seu coração ou se libertar deste sentimento negativo e se aproximar dos seus pais. O perdão aos pais é libertador, porque mesmo que você tenha outras amizades, mesmo que você forme uma nova família, mas o pai e a mãe ocupam um lugar muito especial na vida de cada um de nós, e ninguém pode dizer, não, eu viro as costas, eu não quero saber dos meus pais, eu sou capaz de viver completamente isolado. Não, lá no fundo, especialmente nas datas especiais, sejam situações de conflito, de dor, de perda, sejam situações alegres, você vai sentir falta do seu pai, da sua mãe, se você não cultivou um bom relacionamento com eles. Há pais que vão precisar de perdão porque cometeram um grande erro, que desestruturou toda a sua família. Um líder, por exemplo, na igreja, um pastor que adultera, perde o ministério, perde tantos privilégios e traz tanto sofrimento à sua família, ele vai precisar do perdão dos filhos. Às vezes os filhos se decepcionam com os pais depois da morte de um deles. De repente, esse que ficou viúva, começa a tomar decisões erradas, entra em relacionamentos que os filhos não aprovam. Nem todos os pais têm a sabedoria, a sensibilidade de perceber que, estando viúvo ou viúva, ele ainda tem um vínculo profundo com seus filhos. Eu me lembro, permita-me citar, meu pai está aqui, quando ele ficou viúvo, passou um tempo, né, sem ter nenhum relacionamento com ninguém, até que um dia ele nos chamou, os filhos, e disse, olha, estou pensando na possibilidade de namorar uma pessoa que vocês conhecem, a Isabel, e eu queria ouvir a opinião de vocês. Ele não tinha obrigação de fazer isso, ele podia, né, já era de maior há muito tempo, podia ter tomado essa decisão sozinho, mas ele optou por nos ouvir, e ele disse, é porque eu acho que é muito importante que a gente continue tendo esse relacionamento de família, de unido, coeso, e para mim a aprovação de vocês é fundamental para eu tomar essa decisão de falar com ela. E obviamente a gente deu a aprovação e nunca nos arrependemos, né, Isabel? Foi muito bom, e ela tem sido realmente uma bênção na vida do meu pai há quase 20 anos. Eu não estou dizendo que todo pai, toda mãe tem que fazer isso, mas estou querendo dizer é que a relação que o filho tem com o pai, numa situação como essa, que os filhos têm com o pai, é uma relação sensível. E às vezes o pai ou a mãe que fica viúva não tem esta sensibilidade, não tem esta percepção, e isso causa uma mágoa muito grande. O que eu quero dizer é que, por pior que tenha sido o erro que o seu pai e a sua mãe tenham cometido em relação a você, você somente será feliz se depender de Deus e estender para os seus pais o perdão necessário. Eles podem ser os piores pais do mundo, mas continuem sendo seus pais e têm direito ao seu perdão e consideração. Um outro princípio importante quando eu penso na honra, uma outra aplicação prática da honra, é que você é desafiado a não se envergonhar jamais das limitações educacionais, financeiras ou de qualquer outra natureza na vida dos seus pais. Você honra os seus pais quando não se envergonha deles, tendo você ascendido socialmente, talvez tendo eles ficado mais atrás. Nós todos sabemos de histórias de pais que se sacrificam, literalmente para os seus filhos. Eles abrem mão de projetos pessoais para que o seu filho possa seguir na vida. Ele abre mão de fazer um curso, ele abre mão de investir numa coisa para que o filho possa estudar numa escola melhor e ascender socialmente. Mas nem sempre o filho tem esse reconhecimento. Nem sempre o filho olha para trás e percebe esse esforço que o seu pai fez. E aí, então, depois que ele está numa posição, vivendo num outro ciclo de relacionamentos, num outro ambiente, seja socialmente, economicamente, ele tem vergonha do seu pai e da sua mãe. E essa é uma das situações mais tristes que pode acontecer na vida de uma família. Quando o filho se envergonha de uma mãe que é analfabeta, quando um filho se envergonha do seu pai porque ele é uma pessoa que trabalha no campo ou faz um outro trabalho aos olhos da sociedade muito humilde. Meu querido irmão, minha querida irmã, jovem, adolescente, você que está aqui, qualquer que seja a situação, jamais se envergonhe dos seus pais, de convidá-los para uma festa, de apresentá-los para os seus amigos, para o seu namorado, para a sua namorada. Eles são seus pais. E muito do que você é e tem na vida, você deve a eles. Por trás das limitações que eles têm, muitas vezes está escondido um pai sábio, uma pessoa muito sábia, uma mãe que tem uma grande
experiência de vida que lhe é útil. E aí pensamos então no último aspecto que eu gostaria de destacar nessa manhã, que envolve a honra. Valorize o conselho de seus pais. Valorize o conselho dos seus pais. E aqui nós vivemos um problema muito singular nesse nosso tempo. Durante muitos e muitos anos, tanto a sabedoria, no sentido geral da vida, quanto as habilidades práticas, as habilidades profissionais, saber como fazer determinadas coisas, tinha a ver com a idade. Quanto mais experiente uma pessoa, mais habilidosa na sua área profissional, por exemplo. E quando nós pensamos num pai de antigamente, seu filho aprendia com o pai ao longo de quase toda a vida. Um filho adolescente, apesar às vezes de ter uma relação conflituosa com o pai, ele muitas vezes respeitava o pai porque ele via o pai sabendo fazer determinadas coisas que ele não sabia fazer. O pai era capaz de ensinar determinadas coisas para o filho, de habilidades profissionais, de coisas do dia a dia, que o filho não tinha outra fonte de conhecimento, até porque o papel da escola era mais limitado. E o filho ficava muito mais tempo em casa com os pais, de alguma forma, do que na escola. Hoje a situação mudou completamente nesse sentido. Grande parte da educação hoje é delegada à escola. E além disso, além dos filhos ainda pequenos já terem contato com vários outros adultos e outras pessoas, existe um fator completamente novo nesse nosso tempo, em relação a 50 anos atrás, e sem falar nos anos todos que já se passaram. É a questão tecnológica. Hoje, uma criança de 5 anos ensina ao seu pai e à sua mãe como usar o celular. Hoje, um menino de 10 anos dá aulas de informática para o seu avô e para o seu pai. Quando a coisa complica, todos nós pedimos a ajuda dos filhos. E isso dá para os filhos um poder muito grande. Porque antigamente era o filho que ensinava para o pai. E agora era o pai que ensinava para o filho, e agora é o contrário. Em diversas áreas. Só que esse conhecimento que eles têm tecnológico não significa experiência de vida, não significa maturidade, não significa que no todo da vida eles saibam mais do que você. Mas muitas vezes eles se iludem, pensando, não, o papai é ignorante, olha, ele não sabe nem, eu já ensinei isso aqui semana passada, ele não aprendeu, já ensinei isso 5 vezes, ele não sabe fazer isso, é coisa tão simples. Então, há uma certa perda de autoridade, até nesse sentido. E o senhor precisa entender que mesmo o pai que não sabe usar bem o celular, que não sabe usar bem o computador, nem por isso é uma pessoa que não sabe da vida. Então, hoje a autoridade, ela tem que ser mais do que isso, ela tem que ser conquistada. Conquistada, essa autoridade, para que o filho reconheça o pai e a mãe como uma figura de autoridade, uma pessoa que tem o que ensinar para ele. E o desafio, então, é muito maior. Mas os princípios da palavra de Deus, eles não deixam de ser válidos, só porque o tempo passou. Isso sem falar no fato de que, especialmente o adolescente, isso não é uma situação atual, talvez hoje seja mais forte do que no passado, ele tem a tendência de questionar a autoridade do pai. Ou até mesmo em determinadas questões, isso não é de hoje, ele achar que o pai está ultrapassado em determinadas situações. E aí eu gosto muito de uma frase do escritor Mark Twain, que ele disse o seguinte: quando eu tinha 14 anos, meu pai era tão ignorante que eu não suportava ficar perto dele. Quando cheguei aos 21, porém, fiquei admirado de ver o quanto ele havia aprendido em 7 anos. Então, o que acontece? A pessoa, quando vai crescendo, ela vai, de repente, tendo uma nova perspectiva do seu pai e da sua mãe, dizendo, como meu pai era sábio, como a minha mãe foi sábia. E hoje, quando eu já entrei na terceira idade, não é, eu olho assim, pensando especialmente na minha mãe, que ela já se foi, não é? E lembrando de alguns ensinamentos dela, eu fico pensando, puxa vida, a mamãe estava correta quando dizia isso. Ela tinha umas frases que ela soltava assim, que na época a gente discordava um pouco, mas hoje, com o passar do tempo, eu digo que ela realmente tinha razão. É a sabedoria que se adquire com os anos. Existem aspectos da sabedoria que você pode adquirir muito cedo, mas existem outros que só a experiência, só os anos são capazes de lidar. Por isso que a Bíblia diz com muita clareza, ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Em qualquer época da vida nós podemos ouvir os nossos pais. É claro que pode chegar um tempo em que eles têm problema de saúde, em que eles têm uma limitação mental, isso faz parte da vida, mas enquanto eles não chegam nesse estágio, enquanto eles têm lucidez, certamente eles têm algo a nos acrescentar, e não é vergonha para nenhum de nós pedir a orientação dos pais em determinada situação da vida,
Não é que você vai ter que seguir à risca o que ele está dizendo, mas você tem que levar em consideração o que ele está colocando, porque na maioria das vezes há uma palavra de sabedoria ali. Ao longo da minha vida ministerial, algumas vezes eu liguei para o meu pai: pai, estou vivendo aqui essa situação aqui na igreja, meu ministério, o que o senhor acha sobre isso? E ele sempre teve uma palavra que me ajudou. Então não abra mão. E o seu pai e a sua mãe vão se sentir valorizados quando você pede a opinião deles, quando você os inclui nas suas decisões. Leve em consideração o que eles podem trazer de experiência para a sua vida. Você pode ouvir colegas, você pode ouvir amigos, mas cheque com seus pais essas informações que você está recebendo deles. O desafio, então, nesta manhã, é que nós possamos desenvolver esse relacionamento de proximidade com os nossos pais. Que possamos valorizar as suas ideias, as suas opiniões, as suas palavras. Possamos abrir o coração mesmo em determinadas situações. É claro que às vezes pode haver problemas que pela idade avançada você vai poupá-los, mas existem muitas outras situações que você pode compartilhar com eles, que eles terão algo a falar para você. Que você de fato não honre o seu pai e a sua mãe apenas se eles merecerem essa honra. E se há alguma coisa a ser perdoada, que ainda não foi perdoada, que você peça a Deus, por sua graça, que você perdoe qualquer que seja a situação. Porque quanto mais oferecemos perdão imerecido, mais desfrutamos de forma plena do perdão de Deus. É isso que Jesus nos ensinou. Na outra mensagem, falamos sobre a importância de honrar os pais desde a infância. Uma obediência alegre, uma cooperação em casa e uma comunicação respeitosa. Que nas nossas famílias isto possa acontecer, que no seu relacionamento com seus pais isto aconteça. Ah, pastor, você está pregando hoje aqui, mas nada disso se aplica à minha vida, porque eu já não tenho meu pai e minha mãe. Eles já morreram. Mas se você tiver clareza em relação a isso, se você tiver esses princípios como sendo parte da sua vida, você pode partilhar com outros. Você pode ajudar os seus filhos, você pode ajudar os seus netos, você pode aconselhar outras pessoas. Porque o conhecimento que nos vem da palavra de Deus, ela serve para a nossa vida pessoal, mas ela também é útil para que possamos partilhar com outras pessoas. E o desejo do meu coração é que cada um de nós seja agente dessas boas notícias, dessas boas novas, deste conteúdo rico da palavra de Deus, para que a nossa sociedade seja melhor. Numa sociedade que honra o pai e a mãe, não há abuso dos idosos. Numa sociedade que honra o pai e a mãe, há harmonia entre as gerações. E esse é o meu desejo, que a nossa igreja, nas suas famílias, possa refletir tudo isso, esse projeto de Deus, para a glória de Deus, para iluminar a nossa sociedade. Que Deus nos abençoe. Feche os seus olhos agora, vamos falar com Deus. Eu quero orar agora especialmente por você, meu irmão, minha irmã, que sabe que tem dificuldade com seus pais, que tem dificuldade porque de alguma maneira você sentiu que eles não cuidaram de você, como você esperava, como você gostaria. E quem sabe você ainda tem no seu coração uma mágoa, uma tristeza. Eu quero orar agora por você nesse sentido. Querido Pai do céu, eu peço que o Teu Santo Espírito mesmo possa consolar e fazer com que o perdão seja liberado no coração de cada um aqui, e daqueles que nos acompanham pela internet, pelo rádio, que estejam ouvindo esta mensagem, Pai, que tem uma barreira com relação ao seu pai e à sua mãe. Talvez não foram tão amados, talvez os pais não foram sábios, não importa a razão, Senhor. Que a honra possa acontecer nesse relacionamento e que o perdão faça parte deste processo, Pai. E aqueles muitos outros que têm a bênção de terem pais ou terem tido pais que foram bênção na sua vida de uma forma plena. Que haja no nosso coração uma atitude de gratidão e de louvor ao Senhor por tudo aquilo que nós aprendemos com os nossos pais, Pai. Pelo legado de fé que recebemos deles. Senhor, muito obrigado. E pedimos ao Pai que aqueles que estão aqui com os corações entristecidos, porque nos últimos anos, nos últimos meses ou semanas, perderam dos seus pais, que o Teu consolo venha também sobre as suas vidas, Pai. E que a lembrança desse tempo que viveram juntos na infância, quem sabe na adolescência ou na juventude, possa ser algo muito firme no seu coração. Abençoa os pais que têm ainda filhos pequenos, adolescentes, que convivem na mesma casa, e muitas vezes não existe um ambiente de honra. Senhor,
opera no coração de cada um. Aqueles crianças, adolescentes, jovens que ouvirem esta mensagem, que sejam tocados pelo Senhor e possam honrar os seus pais de todo o coração. É o que eu te peço, Senhor, que a nossa igreja seja formada por famílias, em que este princípio da honra esteja num lugar especial. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor.